Salve Maria Imaculada. Gostaria de falar sobre alguns acontecimentos recentes. Recentemente, os Estados Unidos, mais uma vez, tentou boicotar a nossa nação. Desta vez, através da parceria que a Embraer possui com a sueca Saab. Isto já aconteceu outras vezes. Posso citar um caso emblemático, como é o caso da Engesa. Ela possuía um tanque de guerra considerado por muitos muito melhor que o M1 Abrams. Era o Osório. Foi boicotada essa empresa em 1990. E ela fechou em 1993. O nosso país tem um histórico de não salvar as indústrias nacionais, como é o caso da Engesa, como é o caso da Gurgel, como está acontecendo agora com a Vibraz, que aparentemente vão dar uma solução plausível, né? É até de se admirar. Inclusive, se fosse o privateiro do Bolsonaro, não duvido nada que o Chicago Boy Paulo Guedes tivesse mandado ela para o espaço já. O espaço no sentido de ser doada, né? De ser privatizada, leiloada. A Embraer e a Saab estão com um projeto de desenvolver um caça de sexta geração. O dos Estados Unidos está previsto para ficar pronto na década de 2030. O da Rússia, né, que vive de mentiras, dizem que vai fazer o primeiro voo agora no biênio de 2027-2028. Só que isso é tudo mentira. Até o caça de quinta geração, o Su-57 da Rússia, não está pronto. Até a furtividade dele tem problemas, que é uma das exigências para ser considerado caça de quinta geração. O nome do caça de sexta geração da Rússia é MiG-41, que virá para substituir o MiG-31. O motor desse caça ainda está sendo testado no Su-57 e eles já estão falando em caça de sexta geração. Falando em Rússia, por que nós falamos tanto de Rússia, né? Mais do que falamos de Estados Unidos ou de China. Nossa Senhora, quando pediu em 1917 em Fátima, Portugal, ela pediu a consagração da Rússia. Ela não solicitou a consagração dos Estados Unidos, da China, não solicitou a consagração dos judeus, não solicitou a consagração dos muçulmanos, não solicitou a consagração da Ucrânia e nem do povo russo. Ela solicitou única e exclusivamente a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Alguns rusófilos, alguns nazifascistas incubados, inclusive estão virando putiniquins, pois veem na Rússia um mal menor. Dizem que isso já passou, que o comunismo não existe mais, que a consagração da Rússia não tem mais validade. Isto é mentira, porque para que a Rússia se converta, Nossa Senhora afirmou que ela precisa ser convertida ao seu Imaculado Coração corretamente. Vou deixar na descrição
os motivos que provam que nenhuma das consagrações realizadas até hoje foram válidas, foram corretas. Há 980 anos, o Império Bizantino, a Rússia, que estava junto, rompeu com a Santa Igreja Católica em 1054. Ou seja, daqui a 20 anos irá completar um milênio do rompimento deste galho da raiz católica, para sugar a seiva, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que gera cristãos, que gera verdadeiros cristãos, que gera vida para a Santa Igreja. Começaram como cismáticos, caíram na heresia, viraram maçomonistas, ou seja, maçons e comunistas. E agora vemos tristemente alguns católicos dizerem que a Rússia é salvadora da cristandade, ou que a Rússia está correta, ou ainda que a Rússia é um mal menor. A Rússia, ela só se alia com quem não presta. Só com quem persegue a santa tradição católica, com quem odeia a santa tradição católica. Em qual sentido? No sentido de sufocar o espírito missionário da Santa Igreja. E é por conta disto que a Rússia não converte ninguém. A Rússia converteu a China, a Coreia do Norte. A Rússia converteu a Ásia, o Japão. Não converte nada. São nações pagãs, comunistas. Nações que sufocam e perseguem a Santa Igreja. Na Rússia existe 0,5% de católicos. Essa é uma perspectiva bem otimista. Na China possui 0,4% de católicos. Na Coreia do Norte, 0,01% de católicos. No Irã, 0,02% de católicos. Na Síria, 2%. E na Palestina, 0,2%. Palestina esta que os católicos putiniquins, rusófilos, defendem o Estado maometano, pois não pode ser um Estado católico com a população de 0,2% de católicos. Isso é falso, mentiroso. Os católicos que dizem que os maometanos possuem mais direitos, eles são maometanos incubados, né? Rusófilos incubados, ortodoxos incubados. Pois aquela região não pertence aos sionistas e muito menos aos maometanos. Aquela região pertence à Santa Igreja e, conforme o Papa Gregório IX, na bula Lacrimabilem Iudaeum, falou que nós perdemos a Terra Santa por conta dos pecados dos católicos. Assim como Nossa Senhora confirmou em 1917. Assim como o alerta de Nossa Senhora de Salete em 1846 e em Lourdes em 1858. Nossa Senhora fala em conversão, Nossa Senhora fala nos nossos pecados, em penitência, em jejum, em oração de rosário, de terço, em deixar de comer carne nas sextas-feiras, em comer carne na Semana Santa,
são nessas coisas que Nossa Senhora sempre tem falado. E o poder de Nossa Senhora, com a obediência dos católicos, poderia sufocar qualquer revolução. É verdade que os géus possuem muito poder de subversão no mundo. Estão por detrás da revolução maçônica na França, na Revolução Russa de 1917. Mas é verdade também que, além dos neoconservadores que idolatram Bolsonaro e dos monarcólatras que veem a forma de governo da monarquia como solução de salvação de tudo, é o fim último deles, né? Eles preferem uma monarquia liberal do que uma república católica. Essa é a verdade. Esses rusófilos, esses nazifascistas incubados, apoiariam o Manifesto de la Raza de 1938 do ladrão do Mussolini, que concluiu a usurpação dos Estados Pontifícios em 1929. Falando em 1929, este foi o ano, no dia 13 de junho, que Nossa Senhora avisou que havia chegado o momento de consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração. Nesta época reinava Pio XI e, por algum motivo, Pio XI descumpriu o pedido de Nossa Senhora. Assim como Pio XI também não cumpriu corretamente. Assim como Pio XII não cumpriu corretamente. Houve um castigo quando o rei Sol eclipsado, aquele francês afrescalhado, rei Luís XIV, desobedeceu a mensagem de Santa Margarida Maria de Alacoque, pedindo a estampa do seu Sagrado Coração na bandeira da França. 100 anos depois, o rei Luís XVI foi decapitado. E aconteceu a Revolução Francesa, que teve por volta de 17 mil sacerdotes assassinados, 30 mil religiosos martirizados e centenas de milhares de católicos foram assassinados, martirizados por conta dessa revolução maldita. Um castigo pela desobediência do rei Sol eclipsado, que preferia estampar o sol do deus grego, do falso deus grego, do que o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os conflitos atuais, ou quase todos, possuem o dedo da Rússia. Tanto no Oriente Médio como na Ásia, que está em breve expansão de explodir um conflito perigoso. Assim como ela está diretamente envolvida no conflito na Europa e por detrás de conflitos na África, aqui beirando a nossa nação, na Venezuela também. A Rússia está por detrás de tudo que não presta. Assim como teve por trás do aborto, como está por trás do duguinismo, né? Que tem enganado muitos católicos. Duguinista que tem ligações com o ocultismo, o Dugin,
Em abril de 2022, foi divulgado que ele palestraria com militares, com membros da Escola Superior de Guerra na nossa nação. Por pressão foi proibido, não aconteceu. Porém, um ano depois, a Escola Superior de Guerra, a ESG, publicou um artigo do Dugin sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Daí vocês imaginam o tipo de artigo que deve ter sido, né? Em fevereiro de 2024, agora recentemente, há 8 meses atrás, né? Dugin fez na Rússia, em Moscou, o Fórum da Multipolaridade. Nele participou várias pseudo-resistências que são favoráveis à Rússia. Uma tal de nova resistência do nosso país. Estava palestrando lá. Assim como Viganò, o bispo que é idolatrado por muitos neoconservadores e rusófilos. E, lamentavelmente não são só eles que estão envolvidos nessa rusofilia, nesse erro da Rússia de apoiar o Dugin. Dugin que já se mostrou inimigo do catolicismo, que prefere se aliar com a maçonaria para combater o catolicismo no Ocidente. É lamentável ver o clero que deveria estar guiando as ovelhas, mas estão levando os lobos. Não existiriam Venezuela, Nicarágua, Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, comunistas, perseguidores da Santa Igreja, se não fosse os erros da Rússia. Alguns querem culpar os gels por tudo, por todos os erros. Se fosse a obediência dos católicos, a confissão dos católicos, a frequência aos santos sacramentos, a revolução de maçons e comunistas não teriam poder diante do poder de Nossa Senhora. E da obediência dos católicos, e não podemos dizer, né, tanto utópico dizer que os católicos não pecariam, mas poderiam fazer de tudo para evitar, né? Nosso Senhor diz na Sagrada Escritura nas Sagradas Escrituras que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. E que bom é somente Deus Pai, o bom Deus, né? Alguns se acham bons, né? Dizem que não cometem pecados, que não fazem mal a ninguém. Isso é falso, mentiroso. Essa bula Lacrimabilem e o Daeron de 1236 do Papa Gregório IX afirma que a culpa da perda da Terra Santa foi a culpa dos nossos pecados, dos pecados dos católicos. São Bernardo de Claraval ouviu de Nosso Senhor que a chaga que mais fazia Nosso Senhor sofrer foi a chaga do seu ombro, a chaga de levar a Santa Cruz, a chaga por conta dos nossos pecados, que são redimidos no altar do santo sacrifício diariamente nas santas missas. Sacrifício incruento.
Queria falar um pouco do BRICS. O BRICS é basicamente um grupo formado por nações comunistas, maometanas e pagãs. A Ásia em peso está entrando no BRICS e por culpa da Rússia são nações pagãs. A Rússia é uma nação pagã também. Uma nação que possui 0,5% de católicos. Em 1903 foi prometido pelo czar Nicolau II que haveria liberdade para a Santa Igreja Católica na Rússia. Acabou acontecendo em 1905 e em 2 anos foram convertidos 500 mil russos. 300 mil deles eram considerados uniatas. Ou seja, eles eram obrigados a se dizer ortodoxos a contragosto. 100 mil deles eram os considerados ou autodenominados obstinados. Eles não frequentavam as igrejas ortodoxas nem os sacramentos ortodoxos para não se dizer ortodoxos. Eles preferiam continuar católicos, esperando a vinda de um padre católico. E 100 mil desses, esse grupo formavam 100 mil pessoas e se converteram. 100 mil ortodoxos também se converteram, ou seja, foram mais ou menos 500 mil russos convertidos. Isto em apenas 2 anos. Porém, próximo a 1910, o czar Nicolau II, que era dominado pelo ocultista Rasputin, passou novamente a sufocar a Santa Igreja, fazendo com que São Pio X dissesse que não queria receber saudações e nem felicitações da Rússia e nem do czar. Sabemos que em 1917 aconteceu a Revolução na Rússia. Essa Revolução Comunista na Rússia ela aconteceu porque o czar Alexandre II apoiou Abraham Lincoln na Guerra Civil Americana. E por conta disto a Rússia foi escolhida por conta daquele desgraçado do Lenin que vivia pedindo para que os geosmaçons norte-estadunidenses financiassem a revolução na Rússia. Eles tentaram em 1905, não deu certo, mas tiveram êxito em 1917, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, e quando os Rothschilds compraram ou obtiveram o espaço na Palestina para fundar posteriormente o Estado sionista de Israel. O BRICS ele está a serviço dos interesses belicistas, expansionistas, ultranacionalistas e imperialistas do Putin da Rússia. Recentemente entrou no grupo agora Cuba, Indonésia, Bielorrússia. Já há expectativa da entrada da Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte e o Afeganistão, por conta do Talibã, que já tem aval da Rússia e do Putin. Eles servem para fomentar a invasão da Rússia à Ucrânia, que já matou 780 mil ucranianos. Recentemente foram recebidos quase 2 mil norte-coreanos na Ucrânia em favor da Rússia. Em breve serão mais 10 mil. 2 levas de 5. Vocês acreditam ou duvidam que
não existem chineses no meio dos norte-coreanos, eu não duvido. Nós deveríamos sair das asas dicotômicas desse eixo de Estados Unidos e Rússia. Poderia citar 7 nações latino-americanas, 7 nações europeias, 11 nações africanas, uma nação asiática, que são as Ilhas Filipinas, e uma nação do Oriente Médio, que é o Líbano, com pelo menos 30% de católicos. Estamos falando de 27 nações que formariam juntamente conosco uma população de mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Em nações com pelo menos 30% de católicos, chegando até a 85%. Vou deixar na descrição também algo mais detalhado com relação a isso. Se baixássemos para 20 ou 25 ou até 20% o número de católicos em nações, poderíamos chegar a um número de 1,5 bilhão de pessoas. Com isto poderíamos fazer uma liga que sairíamos da dependência de estadunidenses e de russos e de chineses também. Poderíamos manter comércio com essas nações de maneira prioritária. É verdade que a Ucrânia se ferrou ao assinar o Memorando de Bucareste em 1994. Ela confiou em Moscou, em Londres e em Washington. 20 anos depois, a Rússia foi lá e tomou a Crimeia, ou seja, Moscou descumprindo o Memorando de Bucareste. E Londres e Washington não fizeram nada. Ou seja, eles entregaram o segundo maior arsenal nuclear da face da Terra para a União Soviética, para a Rússia, né? Que já haviam dito que havia desfeito a URSS. Só que a Rússia é um anel URSS, né? Os euroasiáticos, né? Que na verdade não é euroasiático, na verdade o BRICS está virando anel URSS e o nosso país está atolado até o pescoço nesse negócio. Deveríamos sair disto o mais breve possível. Lotado de países maometanos e comunistas. Se nosso país, se fôssemos uma nação católica, de fato, porque somos a maior nação a maior nação com batizados da face da terra, mas não somos a maior nação católica na prática. Se assim fosse verdade, teríamos o espírito missionário para converter ou enviar missionários para essas nações que fazem parte do BRICS. Mas acontecerá o contrário. Receberemos uma enchente de maometanos e de comunistas dessas nações e de pagãos também, porque agora entrou um bocado de pagão neste grupo.
rusófilos, eles são como os neoconservadores que idolatram Putin, que citam Dom Marcel Lefebvre para vender cursos, vender livros. Os monarcólatras, que muitos deles são neoconservadores, alguns poucos rusófilos, mas quase todo neoconservador, pelo menos aqueles que se dizem católicos, são monarcólatras. Falando do Estado sionista, existem pelo menos 6 basílicas que presidentes que se dizem cristãos poderiam visitar na Terra Santa. Basílica da Transfiguração, Basílica da Anunciação, Basílica da Natividade, Basílica do Pater Noster, Basílica da Agonia e a Basílica do Santo Sepulcro. Mas Putin, Trump, Bolsonaro, Viktor Orbán, idolatrado pela rusofilia, pelos mesmos que defendem um Estado maometano na Palestina, ficam desfilando no Muro das Lamentações com o quippá na cabeça. Putin tem fotos na internet com quippá preto e branco. Qual vocês preferem? E é sobre isso que este vídeo, que gostaríamos de falar neste vídeo. Cuidado, pessoal. Cuidado com rusófilos. Cuidado com neoconservadores, cuidado com monarcólatras. Eles estão se infiltrando na santa tradição católica, citam Dom Marcel Lefebvre, como já foi dito, apenas para vender cursos e livros para aqueles que se dizem tradicionalistas. Somos apenas católicos. Que viva Cristo Rei!